Para quem não me conhece, meu nome é Deder, trabalhador aqui da casa já tem um tempinho já. Eu acho que já tem uns 2 anos que eu já estou aqui. Bom, hoje o nosso tema é um tema que a Carla me pediu para que eu fizesse a palestra hoje, na quinta. E eu, nossa senhora, fui pego de surpresa primeiramente, o que eu vou falar, né? Aí eu refleti um pouquinho e falei, olha, que mês você está? Final do ano. O que representa então? Aí foi onde eu tive toda a sacada e em 5 minutos eu já fiz praticamente tudo que a gente vai falar aqui hoje, assim, somente com aqueles insights assim, dessa reflexão. E hoje é um tema assim, que eu me sinto muito à vontade de conversar, porque vai falar um pouquinho da minha vida. E esse tema mais é para mim do que para vocês, pode ter certeza sobre isso. E o tema é Natal em Nós, o nascimento que acontece todo ano. E eu pergunto para vocês, como você chega ao final do ano? Como é que você chega ao final do ano, cara? Você chega leve? Quem é que chega leve aqui no final do ano? Ninguém? Esperançoso? Ninguém? Esperançoso? Próximo ano? Ó. Esperançoso? Esperançoso de quê? Coisas novas, coisa boa, né? Eu estou esperançoso por causa da mega da virada, né? Vocês fizeram o bolão? Gente, vocês entram no bolão da mega da virada, que é... Ó, bolão do trabalho, da família, vocês fazem, porque vai que o povo ganha, né? E vocês não ganham. Aí vocês estão lá no saldo. E cansado, quem é que está aqui? Todo mundo, né? Nossa, eu não estou aguentando mais, eu já quero férias. Então, gente, a reflexão, como é que você chega no final de cada ano? Não só desse ano, mas todos os anos. Se apresenta dessa mesma forma? Você chega assim, cansado? Nossa, chega logo às férias, estou doido para entrar de cabeça, né? Sair da dieta, que eu agora estou entrando na dieta, né? Todo ano para final do ano. Ah, é? Bom, já, né? Então, gente, essa é a reflexão, né? E aí, todo mundo espera o Natal. O que é o Natal? Vocês sabem o que é o Natal? Quem não sabe, né? É o nascimento de... Mas por que o nome Natal? Vocês sabem por que o nome Natal? Hã? Tu sabia? Ninguém sabe, gente, por que o nome Natal? Eita. Natal, natalino, né? Não, é Natal. Natal vem de natalis, que no latim é nascimento. Mas é no português, né? E no inglês, como é que é Natal? Hã? Christmas. Cadê a professora de inglês ali, ó? É assim mesmo, Christmas? Christmas. E por que Christmas? Christmas, na verdade, vem do inglês antigo, que é a contração, né? Vem a palavra Christ, que é Cristo, e Mass, que é missa. Por isso, Christmas é missa do Cristo. Então tem tudo porquê. Eu gosto de estar pesquisando assim para saber por que o povo fala sobre isso, né? Então, gente, o Natal nada mais é do que uma data comemorativa, uma data que remete isso aqui, ó, que remete à questão. A gente vê essa questão das árvores de Natal, né? Papai Noel, mas será que é mesmo essa data significa isso, para a gente comemorar, de fato, fazer festinhas assim, presentes? Não, a verdadeira intenção do Natal é justamente a gente comemorar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus ele foi muito premeditado, ele foi muito aguardado conforme o tempo. Vários profetas profetizaram a vinda de um novo Messias para que viesse salvar o mundo, dar a luz e a toda a história. Então o nascimento de Jesus ele carrega uma simbologia muito forte, né, que é o renascimento, é o nascimento de um algo novo, de uma nova era. E o tema da palestra é o que seria o Natal em nós. Vocês têm ideia do que seria esse Natal em nós? Trazer o Natal para dentro de nós? Sabe? Então, trazer o Natal para dentro de nós é justamente isso. Ó. O Natal, como a gente acabou de falar, significa nascimento. E o que precisa nascer em mim nesse novo ciclo? Ou seja, o que precisa nascer em mim cada ano? É uma pergunta que todo mundo deve fazer, que eu faço para mim também. Né? Ou seja, será que a gente precisa recomeçar de novo? Será que tem algum trabalho que a gente deixou lá atrás? Ou um novo projeto? Ou os estudos? A gente precisa retomar de novo nesse ano, no próximo ano? Será que a gente precisa realmente voltar a estudar novamente?
novamente, recomeçar a estudar, recomeçar a ler, recomeçar a trabalhos comunitários, como a Carla bem disse no começo? Será que a gente precisa aprender alguma coisa mais, ou todo mundo sabe de tudo aqui? Não, né? Então, preciso fazer essa reflexão. O que a gente precisa aprender? O que a gente tem ainda o que estudar? O que falta na gente? Outra reflexão. O que a gente precisa curar? Será que a gente tem ainda mágoa dos pais? Mágoa dos familiares que só falam mal da gente? Que separou por causa de política? O que a gente precisa se curar da gente mesmo? Isso a gente tem que fazer essa auto-reflexão, né? De que a gente precisa deixar ir. É uma outra reflexão muito importante, né? O que é deixar ir? Deixar as pessoas caminhar pelos seus próprios pés. Isso reflete principalmente em questão para quem tem filho, né? Muitos querem proteger o máximo o filho, né? Deixar com que ele só vai para o mundo depois que estiver pronto. Mas afinal, quando é que a gente vai estar pronto no mundo, na vida, né? Quando é que a gente vai estar pronto? Então essa proteção exagerada acaba prendendo bastante. A gente não deixa as pessoas caminhar pelos seus próprios pés. Nós mesmos caminhamos pelos nossos próprios pés. Teve algum momento que a gente teve, né? Que andar por si só. Questão de relacionamento também, né? Questão de prisões que a gente coloca na pessoa, que a pessoa não pode ser do nosso lado. E vocês estão satisfeitos com você mesmo? Pergunta: você está satisfeito com você mesmo? A forma como você lida, os obstáculos? Você está satisfeito com o que você espera de você? Quem que está satisfeito consigo mesmo? Não, né? Sempre está faltando alguma coisinha, né, na gente, assim, alguma coisinha lá dentro, que precisa, sabe, aquele tchan, alguém fala tchan, falta alguma coisa. Então, será que a gente precisa criar uma nova versão, remodelar novamente todo o nosso ser, para que a gente possa começar o ciclo da melhor forma possível? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer no Natal. O Natal é para isso, nascimento, como o nome, né? A etimologia da palavra diz que é o nascimento. Não apenas fazer uma ceia, né? Às vezes as pessoas fazem a ceia e nem fazem o Pai Nosso, né? Nem agradece. Muitas vezes, né? Só faz aquela combinança e vamos que vamos, come e depois cada um para suas casas. Aí quando não tem briga, né? Quando não tem discussão, né? Na ceia, né? E você não trouxe nada, cadê o salpicão? Né? Esqueceu do refrigerante. Pois é, então a gente tem que fazer essa reflexão, porque o nascimento de Jesus basicamente veio para trazer isso, para a gente rememorar quais são os ensinamentos que Jesus ele trouxe para a gente. Humildade, o que mais? Amor, fraternidade, o que mais? Os ensinamentos que Cristo trouxe para a gente? Perdão, a gente refletiu, né? Acolhimento também, né? Jesus acolheu todo mundo. Jesus não chegou e apontou o dedo, né, para ninguém, abraçou a todos, né, os fariseus, todo mundo. E todo final de ano eu faço uma reflexão comigo mesmo. Eu tenho anotado no meu celular, já tem 2 anos seguidos, que eu pego um dezembro e escrevo tudo que eu passei no ano e o que eu espero do próximo ano. Eu faço isso, essa listinha. E eu vou mostrar, nada, eu vergonha. Aí no próximo ano eu pego a agenda, está lá na agenda do celular, e eu leio o que eu estava passando na época, o que passou e quais as minhas projeções. E, gente, vou falar para vocês, praticamente nada do que eu planejava no ano concretizado. Já aconteceu com vocês assim? Poxa, próximo ano eu vou fazer tal coisa, chega no próximo ano, chega no final do ano, cadê? Dezembro, se não fez, viu? Eu vou falar para vocês não. E é uma grande lição para mim, essas anotações, porque eu vejo como é que era a minha cabeça no ano passado, no ano que se passou, e como é que está a minha cabeça agora. E eu falo que a gente não tem controle de tudo, para não falar quase nada. A gente não tem esse controle todo. E esse ensinamento de a gente não ter controle das coisas, esse ensinamento de ter controle, que a gente não tem controle das coisas, sabe quem foi que me passou? Foi um ancião espiritual, né?
Ele é um ancestral meu lá de trás, a gente teve algumas vidas, uma vida passada, e ele me passou esse ensinamento assim que eu achei fenomenal. Como é que foi esse ensinamento? Estava numa quinta-feira no trabalho aqui no GAF, a gente fez, né, tudo trabalho, e voltei para casa. Aí eu fui tomar um banho, e eu tomando banho, veio a voz: você vai acabar o banho, vai fechar o olho e simplesmente vai para o seu quarto com o olho fechado. E eu, como assim? Sim, você vai sair do banho com o olho fechado e vai direcionar para o seu quarto. Aquela coisa muito forte. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Meu Deus, dá o celular, do caminho, né? Com o olho fechado, eu falo assim, não, com o olho fechado mesmo, sem ver nada. Eu, gente, eu estou ficando doido, né? Esse cara está me deixando doido, né? E eu, nem coisinha aberta, não. Beleza, né? Vou fazer o quê? Vou entrar, né? Aí eu fui, saí do box, do banheiro, passei por aquele desodorante assim, parecendo, tateando assim, entrei pro quarto, abri a gaveta, memória muscular, né? Abri a gaveta, peguei o cueca, me vesti, deitei na cama, medito. Deitei na cama, comecei a meditar. Assim, gente, eu não sabia que estava seguindo nada, só estava seguindo as ordens. Do nada, eu me projeto e vou no meio da floresta à noite. No meio da floresta à noite, sem nada, só ouvindo os cantos, os passarinhos, das abelhas passando. Eu só escutando, só deixando acontecer. Do nada, aparece no meio da floresta à noite uma clareira assim com fogo. E eu olhando assim, eu falei: meu Deus do céu, vai que esse fogo pega na floresta aqui, eu tô ferrado. Né? Beleza. Quando eu cheguei próximo dessa clareira, tinha um índio do outro lado dessa clareira, desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Ele estava sentado no topo, com a mão numa cuia cheia de água e com o outro com um cachimbo, fumando. Aí na hora eu soube quem que ele era, né? Aí ele estava assim, sentado, eu fui, sentei na frente e não falei nada. Simplesmente fiquei caladinho na minha, eu, a fogueira e esse ancião. Gente, quando vocês ficam na frente de uma entidade que ela está lá em cima, vocês não conseguem falar nada. Não sei se você já tiver essa oportunidade. Vocês não conseguem perguntar, vocês não conseguem falar nada, você trava. Eu estava simplesmente só esperando, né? Aí ele: meu filho, você sabe por que te falaram para você fechar o olho e ir para o seu quarto se vestir? Eu falei: não, por quê? Porque por mais que você esteja com o olho fechado, você sabe o caminho a trilhar. Você sabe onde está a porta, você sabe onde estão as suas coisas. Por mais que você esteja com o olho fechado no mundo, você sabe muito bem, através do seu coração, para onde você vai. Você sabe por que você ficou no meio da floresta, sem nada? Não, por quê? Porque é para você escutar o barulho, o mundo, a floresta, o som das árvores, o som das matas. Você tem que parar um pouco e sentir como é que está o mundo à sua volta. O mundo não é só isso aqui que você está no seu dia a dia, trabalho. Tem tudo à volta, tudo acontecendo, muita coisa acontecendo numa mata que você não tem ideia. Pois é, quando você chegou aqui, você ficou com a cabeça atolada em o que ia acontecer. Sua cabeça não parava de pensar no que ia acontecer naquele momento. Você ficou preocupado com o fogo que ia pegar na mata, você ficou preocupado quem era eu, sua cabeça estava assim, ó. E simplesmente eu te pergunto para você: o que você agora está ouvindo? Eu sentado assim, fogueira e ele na frente. O que você está ouvindo? Aí eu falei assim: olha, eu estou ouvindo o barulho do fogo aqui, queimando, né? Não. Foca mais, medita mais. O que você está ouvindo agora? Aí eu parei um pouquinho e comecei a ouvir a floresta, sabe, os bichos da floresta em volta. Pois é. A fogueira é a sua distração no mundo, tá? Os problemas que você tem no mundo.
por mais que tenha essas distrações no mundo, existe todo o resto. As coisas acontecendo no mundo. Você tem que parar um pouco do que está vendo na sua frente, os problemas que estão na tua frente, e você focar nas coisas que estão em volta. E do nada ele pega essa coisa cheia de água e joga na fogueira e apaga o fogo. Você esperava que eu fizesse isso? Não. Você está vendo que você não tem controle das coisas, do futuro seu? Você sabe quem é que sabe das coisas, sabe de tudo? Ele apontou o dedo, o grande. Então a gente não tem controle das coisas, por mais que a gente projete as coisas na nossa vida, a gente tende a controlar as coisas, a gente não tem controle. Quem tem mais controle além das coisas é a espiritualidade. Então olha os ensinamentos que ele passou nesses poucos minutos que ele tive na frente dele. E ele não foi assim, parece que é uma coisa, né, dessas entidades mais evoluídas, de eles não serem diretos para você e falar do seu problema. Ele faz uma analogia, conta uma história, e são ensinamentos que vêm na nossa alma, assim, gente, que eu falo para vocês que a gente fica, né, fica muito emocionado com isso. Então, foi uma dessas grandes ensinamentos que ele me passou, que a gente não tem controle de tudo, tá? E aí eu gostei bastante dessa frase, que a gente não controla o vento, apenas as velas. O que são as velas? Se a gente olhar aqui nessas embarcações, a gente tem um tecido de pano ali. Esse tecido de pano é o que se chama de vela. Então a vela, a forma com que você coloca à disposição desse tecido, dessas velas, você consegue controlar se o seu barco vai para frente, se o seu barco se seu barco vai para a direita, para a esquerda, se ele vai numa toada mais devagar, se vai mais rápido. Então, a gente não tem controle do vento, ou seja, a gente não tem controle das coisas que acontecem ao nosso redor, do mundo, o que está acontecendo no mundo. A gente só tem controle da vela. Qual o significado da vela? Da gente mesmo, como que a gente vai se comportar, como é que a gente vai nos guiar em determinadas situações que estejam. Então é muito forte essa frase aqui, ó. Ela tem um grande significado, que a gente que tem que nos conscientizar dos problemas, que o mundo pode simplesmente acabar assim, né, virar os avessos, mas quem de fato decide se a gente vai ficar bem ou não, desesperado ou não, é a gente mesmo. Tá? E a gente tem que lembrar que tudo é um ciclo, né? A gente vem falando aqui do final do ano, mas você sabe o que é um ano? Um ano, ele tem 365? E o que significa 365 dias? É quando a Terra dá a volta completa no Sol. Então, o ano ele não acaba, ele simplesmente se muda de ano. Então, a gente tem que entender que as coisas são ciclos, né? Começo, meio e fim. Não tem esse final. O final do ano é uma coisa nossa, né? De criar uma coisa nossa, é apenas uma data comemorativa. Da mesma forma que a gente tem todos os dias, né? Que a gente dorme, acorda, vai trabalhar, depois dorme, são ciclos. O ano também é um ciclo, tá? Tudo são ciclos. E nada melhor para a gente falar um pouquinho sobre ciclos do que a gente ir lá nos conhecimentos budistas da roda de Samsara. Alguém já ouviu falar da roda de Samsara? Já? Não? É só para a gente ter uma ideia que a roda de Samsara é um ensinamento budista que vem de Buda, que é um grande líder, uma grande entidade para os orientais, para o pessoal da Índia, tá? E ele deixou esse ensinamento para a gente dessa roda de Samsara para de todo mundo, né? Para quem gosta de ler, para quem gosta de ter esse conhecimento mais ampliado das coisas, saber sobre isso, né? A roda de Samsara é muito mais do que falar de ciclo de encarnações e encarnações, né? De onde você vai encarnar ou não. Ela tem vários significados, tá? E aqui a gente tem uma figura, né? Tem um diabão aqui, né? Não se assuste não, o diabão aqui não é um diabo não, tá? Tem várias figuras aqui, você pode pesquisar na internet, e cada figura dessa há um significado. Gente, é muito profundo esses estudos, porque Buda, ele conseguiu destrinchar, caracterizar e mapear todas as condições humanas. Tudo que acontece, né, no nosso ser, na nossa vida, e cada uma dessas imagens ela tem um significado.
Mas para a gente, nesse nosso tema em específico, a gente vai pegar esse círculozinho aqui, ó. Existem figuras nesse círculo aqui, ó. Existem figuras nesse arco aqui, ó. E a gente vai dar um zoom, principalmente nessa parte aqui, ó, que há duas figuras. Cada figura são chamadas de nidanas. Nidanas, tá? Aqui a gente tem essas figuras. Eu vou pegar essas duas figuras aqui, ó, que estão aqui, ó, desse lado. Vamos ver o que o Buda fala sobre renascimento. Então, nessa figura aqui, ó, ela é a 11ª condição, que chama nascimento, e aqui nessa figura tem uma mulher grávida. E Buda, ele explica que todo mundo ele tem um nascimento de algo, né? Ou seja, todo mundo cria-se emoções, cria-se novos projetos, e a mulher grávida é para representar isso, que a gente está sempre criando novos conceitos, novas mentalidades, novas formas, tá? Que tudo há um nascimento, tudo tem um nascimento, tá? Porque eu criei alguma coisa. Se você criou um projeto, sabe que você viu de alguém, se você se baseou de um projeto de outra pessoa, então sempre alguém criou alguma coisa, a gente está sempre, né, criando também. E a segunda imagem, a 12ª condição, é a representação de uma pessoa carregando uma outra morta. E o que Buda ele explica para a gente nessa imagem? Tudo vai acabar, gente. Tudo tem um começo e um fim. Nada é para sempre. Como assim tudo vai acabar? Nossa vida, né? A gente não nasce, cresce, amadurece, reproduz e depois morre. Os nossos filhos, né? Então, no começo a gente não tem cria de bebê, né? Vai para a escola, vai chegar uma hora que ele não vai sair de casa. Está preparado, cara, para os filhos sair de casa? Uma hora? Não, né? Pois é. Tudo é um ciclo, tudo é um fim. Trabalho. Vocês vão ficar para sempre no trabalho de vocês? Não, né? Então é para representar, gente, que essa velhice e morte é uma condição natural e que tudo tem um fim. Ele representa isso, tá? E quando que a gente sabe que o ciclo vai chegar ao fim? Um trabalho, um relacionamento, um projeto. Você sabe, Elza, quando você sente que uma coisa está no fim? Sei. Quando? Está chegando meu filho. Não, quando você sente. Quando é energia, faz normal. Mas você consegue colocar palavras que você sente assim que, poxa, está acabando alguma coisa. Tá. Sei. Por exemplo, quando você está trabalhando, né? Tem uma etapa que a gente nem pensa em falar. Mas tem uma, deixa eu dar um exemplo. Eu fui professora há 47 anos, né? Os que me conhecem aqui, trabalhei na universidade. Porém, chegou um ponto que eu mesmo não aguentava as minhas aulas. Estava monótono, chato. Repetir, né? Toda vez repetindo aquela coisa. Estava cansativo, coisa que eu gostava, que eu adorava. Chega, perdi, passou. A gente sabe que não passa. Quando? Perde interesse. Energia. Exatamente, energia, né? Coisa palpável também. Então, quando é que a gente sabe que alguma coisa já está bem no final? Desinteresse. Começa a desinteressar, começa a fazer meio corpo, ficar meio mole. Eu, rapaz, estou aqui só por causa do dinheiro, porque se não fosse. Então, o desinteresse é um dos grandes indicativos para quando a gente está nesse fim de ciclo. Insatisfação também. Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, com algum trabalho, a gente provoca o que a gente chama de mudanças e insatisfação gera novos ciclos. A Carla, muito bem, ela é insatisfeita com a questão da parte social, né? Você é muito satisfeita com os acontecimentos. Então, isso provoca mudanças. Então, não leva a insatisfação do trabalho ou alguma coisa do tipo de relacionamento como uma forma, né, como o fim de tudo, mas não como um meio de mudança para a gente. Porque se a gente não ter esses muito claro isso na nossa cabeça, sabe o que a gente vai fazer? Olha o que está escrito aqui, ó. Repetir ciclos emocionais, comportamentais, espirituais, até aprender a lição. Aí que está a roda de Sansara. A roda de Sansara é isso, você fica se
simplesmente repetindo as coisas e não sai dela. E não sai dela. Faz sentido isso? Mesmo, quantas vezes a gente está desinteressado, está insatisfeito, a gente ainda permanece ainda junto com a pessoa, no emprego, alguma coisa do tipo. E outra coisa também, né? É que a gente repete o modelo mesmo em outras pessoas. Né? Parece que fechou o ciclo, por exemplo, relacionamentos conturbados. Entendeu? E repete. Casa de novo, e a gente vai continuar assim, Elza, até vai voltar a reencarnar até aprender. É ou não é? O Espiritismo explica isso? Então, gente, eu trouxe aqui a questão de uma roda, né? Que a roda da vida, a roda precisa girar, gente. A gente não pode estagnar. Tá vendo? A roda na estrada, a gente não precisa estar sempre em movimento. Pois é, vai chegar um momento que entra uma pedra nesse caminho, dessa roda que impede de girar. E eu pergunto para vocês, que pedra faz essa roda parar de girar? É que tem alguém com problema de vista, né? Tem que colocar, né? Chegou um meteoro na frente da roda. Que meteoro é esse? Que pedra no caminho evita, né, impede que a nossa roda, com o nosso ciclo da vida, ele continue em movimento? Vocês têm ideia? Não, o que impede da gente conseguir fechar ciclos, vou melhorar, o que impede da gente fechar ciclos e começar novos ciclos? O que impede? Quem dá mais? Vai ganhar a balinha, quem acertar. São duas coisas. Medo também, não estou falando que tá errado. Às vezes o paciente fala assim, eu peguei ranço. Ranço. Quero beber ranço. Medo, o que mais? O que impede a roda de girar, de continuar na nossa estrada de evolução? Diferente problema. Boa. Ah, não, eu coloquei aqui não. Também. Eu descobri esse jeito, depois que procrastinar não é de todo mundo. Um artigo sobre Inventaram esse termo agora, antigamente era preguiça mesmo. Corpo mole. Falta de vencimento. Gente, existem duas coisas principais, que é uma coisa que a gente carrega na nossa vida e que a gente leva para a vida após a morte. Que é o que o impede, uma das grandes travas que impede a gente progredir, de a gente fechar ciclos que eram para ser fechados. Agora depois que apareceu a pergunta, a resposta. Não, eu também professor da resposta de mudar, né? Agora ficou fácil, né? Gente, agora sério, é sério. O apego é uma das grandes travas de a gente fechar novos ciclos. E eu vou falar para vocês, experiência minha mesmo, é uma das coisas que eu vim aqui encarnar para poder superar, que é a questão desse apego, tá? Esse apego ao outro, que se não for o outro, né, eu não consigo progredir, eu não consigo seguir a vida. Então, essa é uma das coisas que, para mim, especificamente, é uma das coisas que eu estou melhorando bastante. Eu acho que eu não posso voltar para o mundo espiritual sem ainda cessar essa questão da apego. De novo, né? Então, gente, o apego. O que é o apego? Apego à questão de relacionamento, apego a questões a bens materiais, espíritos desencarnam, ficam ainda na casa, ficam ainda nas fazendas, porque é meu. Né? Apego a amigos, familiares. Não, eu tenho que esperar meus familiares para, né? Então, gente, o apego é uma das grandes coisas que a gente tem aqui, uma das grandes pedras no caminho da nossa evolução. E tem mais uma outra pedra também que impede da gente progredir e ir para novos áreas, que é medo do desconhecido. Então, a gente trava muitas vezes por medo, né,
do que vai nos aguardar para frente. Então, por isso que às vezes a gente não vai para novos projetos, né? não aventura-se em novos caminhos, por causa desse medo que vai acontecer mais para frente. E lembra da historinha que eu contei do ancião? Viu que ele falava para mim que ficava com a cabeça toda pensando toda hora o que vai acontecer, o que vai acontecer? O que ele falou? Que não temos controle de? Pois é. Aquele exemplo que ele pegou a minha cheia de água e jogou lá na fogueira para mostrar que apenas o grande, né, Deus, sabe de tudo. E aí eu lembro da palestra do Fernando. Tem uma coisa que ele me ensinou que eu vou carregar para o resto da minha vida. Que ele falou o seguinte: para a gente parar de ter medo, a gente tem que ter fé. E ele falou que fé não é acreditar. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus. Isso não é acreditar em Jesus, não é acreditar em Deus. Ele falou que fé, o verdadeiro significado de fé é confiar. Então, quando eu falo eu tenho fé em Jesus, eu confio em Jesus. Eu tenho fé em Deus que Ele vai me trazer boas aventuranças. Confio que Deus tem um plano para mim. Entendeu? Então, para a gente ter esse medo desconhecido de a gente aventurar, né? Fechar ciclos, a gente tem que confiar que existe uma força maior que vai nos dirigir. Sempre vai ter uma força maior que zela da gente, que quer o nosso bem, quer ver a gente feliz, que quer que a gente aprenda o que a gente veio para cá para aprender, para justamente superar, para tirar essa pedra do caminho que impede a evolução. Então, para fechar, a gente tem que fazer e responder essas perguntas. Eu vou deixar essas perguntas aqui, que é para todo mundo, né? Inclusive eu também vou rememorar esse nosso encontro de hoje, para a gente poder responder, né? Que ciclo a gente precisa encerrar, né? Através daqueles 2 sinais. Qual ciclo a gente precisa permitir a nascer, que a gente ainda é muito duro ainda, a gente é muito cabeça dura com algumas coisas. E qual o movimento em direção ao seu Natal interno, ou seja, o que a gente precisa fazer? O que você está fazendo? Eu quero passar no concurso, você está estudando? Eu quero dar palestra, por exemplo, você está estudando, está lendo, está falando, está exercitando? Isso eu sei. Eu quero emagrecer, você está procurou um nutricionista, está acordando cedo, está fazendo caminhada? Qual o movimento em direção ao seu Natal interno? Natal interno é nascimento interno, de uma nova pessoa. Entendeu? Então, gente, é isso que eu preciso passar para vocês, tá? Tenham uma boa noite. Vamos